Então, eu acabei de falar para vocês sobre hardware e software, tá? E agora nós vamos falar sobre unidades de disco. Então, as unidades de disco são dispositivos magnéticos ou ópticos de suporte de informação digital. As unidades de disco caracterizam-se, entre outras, por amovíveis, disquete, CD-ROM. Então, eles são utilizados como sistema de armazenamento secundário de sistemas computadorizados. As unidades de discos caracterizam-se, entre outras, como o CD, que ele é muito conhecido, né? O CD-ROM. Então, com eles, o disquete, ele era muito utilizado alguns anos atrás. Só que não cabia muitas coisas nele, não tinha capacidade de memória, tá? Então, o disco rígido ou disco duro, popularmente chamado também de HD, memória de massa, memória secundária, é a parte do computador onde são armazenados os dados. O disco rígido é uma memória não volátil, ou seja, as informações não são perdidas quando o computador é desligado, sendo considerado o principal meio de armazenamento de dados em massa. Então, o HD, ele, quando nós, por exemplo, estamos fazendo um texto e a gente não salva aquele texto, ele não foi salvo no HD e acaba a energia, a gente acaba perdendo aquele documento, porque ele está na memória do computador. Então a gente não consegue salvar antes que aconteça algum imprevisto. Então, quando nós salvamos qualquer coisa no nosso computador, vai direto para o nosso HD, onde nós podemos ter ele com maior segurança. Então, nós conseguimos transmitir nossos arquivos por meio de CD, pendrive, tá? E também temos o HD, que o HD ele tem como maior segurança para nós, tá bom? É... Então, não são perdidas quando o computador é desligado, no HD, tá bom? Sendo considerado o principal meio de armazenamento de dados em massa. Então, tudo que aquilo que a gente salva, ele vai direto para o nosso HD, tá? Então, por ser uma memória não volátil, é o sistema necessário para se ter um meio de executar novamente programas e carregar arquivos contendo os dados inseridos anteriormente quando ligamos o computador. Então, toda vez que a gente salva tudo que a gente tem no nosso computador, tudo aquilo que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo, e salva no HD, a gente pode ligar o computador outro dia, qualquer horário, que ele vai estar lá armazenado no computador, tá bom? Porque salvamos no HD. Agora, quando nós não salvamos, ele tem como uma memória. Então, ele é uma coisa que vai perder se não for salvo, tá? Agora, eu vou falar para vocês sobre o desempenho do computador. Ele garante não só que as memórias funcionem, como uma temperatura menor, como também as protege fisicamente de pancadas, pois mais do que isso, diminui a frequência do calor gerada pelos outros componentes, em especial a CPU, geralmente ao lado, garantindo uma vida útil muito maior, em espécie para configurações mais avançadas. A potência da fonte de alimentação que deve usar e há alguns pontos a se considerar para fazer essa escolha ser melhor. A primeira dica é já batida a afirmação de que fontes que anunciam uma potência real menor do que a atual não prestam. Simples assim, não prestam. Então aqui ele está falando sobre a potência da fonte, sobre a fonte de alimentação. E nós temos um computador. Então nós, no computador, temos componentes físicos para a montagem, para a execução, para que assim interaja com o nosso software. E as pessoas montam também o computador, escolhendo o processador, tá? Escolhendo tudo. Então aí ele usa como
pessoal e deve ser evitados. Ok. Vale a pena anotar o nome do fabricante que vende essas fontes e não comprar nenhum modelo oferecido por ele, nem com potências maiores. Então, toda vez que for comprar os produtos, tem que haver uma pesquisa de saber como que é, saber entender, saber elaborar todos esses componentes para que haja um computador com velocidade, que tenha qualidade. Como hoje nós temos carros cada vez melhores, com a tecnologia cada vez mais avançada. E também eu gostaria de falar para vocês sobre a evolução, sobre a tecnologia que ela vem favorecendo. Então, antigamente as pessoas usavam as mãos para lavar as roupas. Hoje nós temos máquinas. As pessoas usavam, às vezes não tinham transporte, e agora temos carros e outras coisas que a tecnologia foi nos favorecendo. Antigamente as pessoas tinham que ficar tirando pó com a mão, hoje nós temos aspirador. Então nós temos cada vez mais coisas que estão disponíveis para a gente, fazendo com que a gente consiga ter as coisas de melhor acesso, que seja melhor para as pessoas devido à tecnologia. Então, o computador ele vai melhorando também com o tempo, cada vez melhor, cada vez respondendo mais rápido, para que as pessoas consigam trabalhar melhor, que conversar com outras pessoas, poder jogar também. Então é isso que monta todas as partes do nosso computador, tá?